para você que acompanha o Lance aqui em Guarapuava, e hoje a nossa conversa é sobre educação com o Gabriel Santos, do Instituto Dom Bosco. Muito bem-vindo, Gabriel! Obrigado, é sempre um prazer estar ocupando esses espaços, né? Espero que a nossa conversa aí seja bem bonita e positiva. Muito obrigado, Gabriel, pela tua presença aqui no nosso podcast. Gabriel, o que é o Instituto Dom Bosco? Conta pra gente. O Instituto Dom Bosco é uma entidade socioassistencial, né, de cunho filantrópico, então nós atendemos crianças, adolescentes e jovens, né, normalmente que se encontram em situação de vulnerabilidade social, né. Somos uma instituição que prepara os jovens para um processo de transformação, digamos assim, né. E aí a gente vai fazendo esse caminho junto com esses adolescentes e jovens. Né? Gabriel, o Instituto Dom Bosco ele é uma instituição religiosa, né? Conta mais pra gente como é que acontece, né, a fundação desse instituto. Perfeito. Nós, então, tivemos um grande fundador na nossa obra, que é Dom Bosco, né? E Dom Bosco, ele sempre foi um sonhador, assim. Desde muito pequeno, ele teve um sonho aos 9 anos e ele sonhava com alguma coisa se transformando, né? Então, dentro dessa perspectiva, ele só foi entender o sonho no leito de morte. Então, depois, quando tudo concretizou a obra e tudo mais, ele foi entender esse sonho dos 9 anos. Então, Dom Bosco foi o nosso fundador e ele trabalhava, na época, em prol dos adolescentes e jovens, né? Então, os órfãos, as crianças que muitas vezes naquela época, em 1815, né, 1820... que trabalhavam muitas horas por dia, com 10, 12 anos, né? Dom Bosco tirou eles desse mundo só do trabalho, trouxe eles para o que ele chamou de oratório festivo, e ali ele brincava, jogava bola, dava o lanche. Então a nossa história começa com Dom Bosco, né? Pensando tendo toda essa preocupação com os adolescentes, jovens, né? Que estavam em situação de vulnerabilidade social, né? E isso aconteceu na Itália, né? Então, desde então, nós estamos em mais de 140 países instalados com esse modelo de obra social que atende criança, adolescente e jovens, né? Então, é bonito, assim, olhar para a nossa história e para ver que teve alguém que se preocupou com esse público, com as crianças, os adolescentes e jovens, e deu para eles dignidade. E a gente continua olhando para a história, fazendo um caminho, né? E sempre pensando no bem dessa juventude, que foi a grande preocupação de Dom Bosco. Então, nós somos a raiz desse processo todo, né? Os frutos desse processo todo que Dom Bosco sonhou lá na sua época. Gabriel, e aqui nesse contexto guarapuavano, trazendo mais para pertinho da gente, né? O Instituto Dom Bosco já está aqui em Guarapuava, tem quase 50 anos, né? Quase 50. E atende mais de 350 jovens hoje. E como que funcionam esses atendimentos, assim? Como é que funciona o dia a dia lá do Instituto? Perfeito. Então, hoje aqui em Guarapuava, nós estamos há 47 anos, né? Em setembro completamos 48 anos. Claro que a gente foi adaptando o nosso modelo institucional, até por conta da atualização do tempo, né? Antes o nome era Centro Juvenil Domingos Sávio, e aí muitas pessoas que vão nos assistir vão lembrar do Butcheiro, né? Então tinha alguns pés de butchá, então era o Butcheiro, conhecido como Butcheiro, né? E a gente foi atualizando essa proposta. Hoje nós atendemos crianças, adolescentes e jovens, então dos 10 até os 18 anos, fazendo um processo com eles dentro da instituição. Então a gente, além de toda a preocupação com eles, de inserir eles no mercado de trabalho, a gente tem toda a preocupação também com a formação humana desse adolescente e jovem, olhando para ele como um ser integral. Né? Então a gente não quer somente formar mão de obra para o mercado, mas a gente quer formar profissionais, pessoas humanas que vão atuar nas empresas do nosso município. Então, a nossa ideia é sempre essa, a formação integral. E lá dentro da instituição a gente tem várias atividades. Então, desde os 10 anos, a gente tem música, a gente tem esporte, dança, a gente tem arte, aí mais profissionalizante, que vai já se encaminhando para o mercado de trabalho, né? Nós temos a atividade de informática, nós temos a atividade de preparação para o mercado de trabalho e, por fim, então, o programa Jovem Aprendiz. Tudo isso olhando sempre para a formação integral desse adolescente. Então, a gente visa a formação humana, cristã
educacional, unindo tudo isso, a gente consegue pensar essa formação integral, né? Então é por meio dessas atividades assim que a gente vai construindo esse dia a dia de transformação das vidas que passam lá pela nossa instituição, né? E eu sou um exemplo grande disso, né? Um exemplo que foi transformado pelo Instituto Dom Bosco, né? E conta mais pra gente da tua história um pouquinho, Gabriel. Por que você é uma pessoa transformada pelo Instituto Dom Bosco? Perfeito. Eu, desde muito pequeno, sempre morei na redondeza ali da Vila Carla do Instituto, né? E estudei na escola, que antes ela era também gerida pelos salesianos de Dom Bosco, né? Que era a Escola Domingos Sávio. Então, desde do meu primário, eu sempre estive por ali, pela redondeza. E dos 6 anos em diante, eu entrei na instituição para fazer essas atividades que eu comentei. Música, esporte, arte, dança, fazia crochê, pintava caixinha, né? E até 2014, né? Então, eu fiz todas as atividades possíveis dentro da instituição. Então, eu parava mais lá do que em casa. Era interessante, assim, o processo. E aí, eu fui aprendiz, uma oportunidade também gerada pelo programa Jovem Aprendiz da instituição, em 2012, no Banco do Brasil. Então, além de toda a formação humana que eu tive essa oportunidade de ser inserido no mercado de trabalho. Eu costumo sempre dizer, em alguns momentos, né, que o Instituto Dom Bosco veio no momento exato, assim, porque eu pude, com o salário, ajudar a minha família, ajudar os meus pais, né? Eu recebia também, na época, o Vale Alimentação, então entregava para o pai, ajudava com mais alguma coisa. Então, esse processo de transformação mesmo, de vida, porque às vezes a gente, criança, adolescente, esse processo é muito difícil, né? E eu tinha os educadores ali que estavam me apoiando, me ajudando nesse processo de sair de ser criança para ser adolescente, depois da adolescente para a juventude, né? Então, esse processo eles foram me ajudando. E daí eu sou fruto de transformação porque eu não sei aonde eu estaria hoje se eu não tivesse o Instituto Dom Bosco na minha vida, né? E então, desde a minha formação, eu costumo dizer assim, a minha formação ela é integral dentro da instituição. Então, é por isso que eu digo, né? A minha vida, eu sou um fruto dessa transformação do Instituto Dom Bosco, né? Hoje sou diretor, mas fui educador, né? Em 2014 eu saí da instituição porque encerrou meu contrato do programa Jovem Aprendiz. E é muito engraçado, porque quando a gente assina o contrato, a gente assina uma pré-saída da instituição, né? Um pré-tchau, assim. E aí, quando a gente assina, é 2 anos, né? Passou de 2 anos, já não tem mais, né? Encerra o contrato, a gente precisa seguir a vida. E eu sempre tive essa vontade, assim. Falei, e agora? O que vai ser de mim sem o instituto, né? E aí, em 2014, eu saí como aprendiz. E em 2016, eu levei o currículo. Falei, eu vou levar um currículo. Tinha 19 anos. Falei, será que vão me querer, né? Porque eu era muito novo, muito jovem na época. E aí, fui contratado, então, como educador. Desde 2016 a 2021, eu fui educador lá do Instituto. Então, o único período que eu não fiquei na instituição de toda a minha vida foi do 1 até o 6º ano da minha vida e depois de 2021 até 2024, né? Então, os únicos períodos. O resto é tudo dentro da instituição. Então, essa caminhada bonita, assim, e eu sou né, dos que passou e que aproveitou todas as oportunidades. A gente tem vários exemplos aqui no município, em Guarapuava, que passaram pela instituição. Hoje a gente já atendeu mais de 30 mil pessoas, né, em 47 anos de história, né? Então são 30 mil pessoas que foram transformadas de forma humana, pessoal, que aprendeu a cumprimentar desde o porteiro até o diretor da empresa. Então essa é a nossa essência. E olhando também pelo lado religioso, assim, né? Que é um lado, que é uma essência da nossa vida, né? Uma área da nossa vida que ela precisa estar em sintonia com tudo que a gente caminha. E a gente é uma instituição religiosa, católica, né? Mas a gente não atende somente os católicos. Então a gente tem essa abertura também para o público em geral, né, para as outras religiões. A gente tem, claro, alguns movimentos dentro da instituição que são voltados para a religião, né? O Dom Bosco, propriamente dito, é um santo canonizado já e que a gente fala muito sobre ele. Nossa Senhora Auxiliadora também, né, que foi a guia e mestra de Dom Bosco e é também da nossa missão. Mas dentro dessa perspectiva, a gente sempre tem esse cuidado, né, de respeitar todas as religiões, de olhar com carinho para todas as pessoas. Então, a gente tem evangélicos, a gente tem
E aí os momentos que a gente faz de celebração, que são mais religioso, católico, a gente faz o convite, né? A gente não força ninguém a participar desses momentos e tudo mais, a gente convida mesmo para que eles estejam participando. Então, dentro dessa perspectiva, olhando por tudo que eu já vivi lá dentro da minha história lá, né? Em todas as áreas da minha vida, a minha formação foi integral dentro do Instituto Dom Bosco, né? Então, por isso que eu digo que o meu processo de transformação é por conta do Instituto, né? Que bacana, Gabriel. Você é testemunha, então, de todo esse trabalho, né? Perfeito. E esse trabalho que forma jovens, inclusive nutricionalmente falando, né? Porque eles recebem alimentação lá dentro desse espaço também. Perfeito. E eu queria saber como é que acontece a captação desses jovens, desses estudantes também, né? Eu queria saber como que vocês chegam até essas pessoas ou essas pessoas chegam até vocês. Então, certo. Nós somos uma instituição privada, né? Que atende as crianças, adolescentes e jovens. E a demanda, ela chega por demanda espontânea. Então, a maioria dela, né? Mas a gente também tem o encaminhamento pela rede de proteção. Então, CRAS, CREAS, a gente tem atendimento também em Fundação Proteger, além da comunidade em geral, né? Então, a demanda espontânea, ela é o maior incidência, mas a gente também tem esses encaminhamentos para dar sequência nos atendimentos lá na instituição. Uhum. A gente atende também, estava até esquecendo, né? Porque é mais recente esse atendimento e agora a gente está fortalecendo, a gente está atendendo também as medidas socioeducativas, né? Que são adolescentes e jovens que estão em conflito com a lei. Então eles fazem essas horas das atividades que eles precisam fazer de acordo com o ato infracional que cometeram lá dentro da instituição. E aí para lá eles vão e a gente, nesse processo também de formação humana, faz eles pensar, né, naquilo que levou eles a chegar até a instituição e como que eles podem sair da instituição, né? Então a gente faz todo esse trabalho também com atendimento socioassistencial das medidas socioeducativas. E pra gente encerrar, Gabriel, agora, a gente chegando ao fim, nosso tempo é pequeno, curto aqui, a gente sabe que a gente tem muito assunto para conversar ainda. O pessoal quer ajudar em casa, como que ajuda? Lá na instituição a gente tem então as doações diretas, né? Então pode fazer as doações pelo nosso Pix, que é o nosso CNPJ, consultar as nossas redes sociais também, vai ter mais detalhado as atividades que a gente desenvolve, né? IADB Guarapuava. Então, pesquisou no Instagram, Facebook, vai aparecer as nossas redes sociais. E ali também vai ter todas as informações de como ajudar, de como doar para a nossa instituição. Além disso, também a gente conta com o trabalho voluntário. Então, se alguém que está aí nos assistindo e tiver alguma habilidade, queira desenvolver uma oficina, queira ajudar na cozinha, na limpeza do nosso espaço, nosso pátio é muito grande. Então, a gente também recebe mão de obra voluntária, né? É uma forma de ajudar. E aí a gente tem destinação do imposto de renda, as nossas eventos e promoções. Então sempre nas nossas mídias sociais sempre sai os nossos eventos que nós estamos promovendo para captação de recurso, para que a gente possa manter as nossas atividades em funcionamento. Uhum. Muito obrigada, Gabriel, pela tua participação aqui no nosso podcast hoje. Foi um prazer te receber aqui. Obrigado, eu que agradeço pela oportunidade de estar aqui falando dessa obra tão bonita e importante aqui para o nosso município.